Olá, para você que não me conhece, eu sou o professor Leandro Ramalho, sou analista judiciário, mestre em Direito Constitucional, sou professor do Estratégia Questões, professor do Sejur Norte e professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de Direito do Unipitã. Eu estou aqui para falar para você hoje sobre hermenêutica constitucional. É um tema extremamente importante. Por quê? Porque cai muito em concurso. Principalmente, principalmente os métodos interpretativos, certo? Então, dentro de hermenêutica constitucional, que está inserida em teoria da Constituição, é o que mais cai. Hermenêutica constitucional, principalmente os métodos interpretativos. A minha intenção aqui não é exaurir o tema de forma alguma, mas trazer para você hermenêutica constitucional de uma forma descomplicada. Por que descomplicada? Porque eu não vou trabalhar de uma forma profunda, de uma forma complexa, mas de uma forma descomplicada, de uma forma que você vai compreender o assunto e armazenar, certo? Sem deixar de trazer o que é essencial para você resolver as questões. Primeiro eu vou te explicar. Peço que você largue a caneta e depois sim, aí sim eu vou te ditar e você vai anotar. Vai ouvir pela segunda vez e vai conseguir armazenar o conteúdo. Qual que é a minha sugestão? Chegue ao final da aula e leia o seu caderno. Aí você fecha o ciclo do armazenamento da informação. Beleza? Então vamos começar. Conceito. Primeiro, hermenêutica antes mesmo da hermenêutica constitucional. O que é hermenêutica? Hermenêutica, gente, é uma ciência filosófica, que possui princípios e regras que norteiam a interpretação de textos. Vamos de novo? É uma ciência filosófica que possui princípios e regras que norteiam a interpretação de textos, certo? Mas, afinal, já que eu falei de textos, você sabe a diferença de texto e norma? É fundamental saber. Texto nada mais é do que a literalidade do que está escrito. A literalidade do que está escrito. Norma já é a interpretação do texto. Norma já é a interpretação do texto. Vamos exemplificar. O artigo 121 do Código Penal, ele diz matar alguém. Matar alguém é texto ou é norma? Matar alguém, gente, se fosse norma, ou seja, interpretação do texto, todos nós teríamos a liberdade de sair matando uns aos outros. Matar alguém é texto, é a literalidade do que está escrito. A norma, a interpretação que se extrai disso é proibido matar alguém. Isso é a norma, isso é a interpretação do que está escrito, é a interpretação do texto. Deu para entender a diferença de texto e norma? Então, a hermenêutica é uma ciência filosófica que possui princípios e regras para a interpretação de textos, ok? Então, agora que a gente entendeu o que é hermenêutica, o que é texto e o que é norma, vamos colocar no papel. Coloca assim para mim, por gentileza. Hermenêutica é uma ciência filosófica, que possui princípios e regras, utilizados na interpretação de textos. Ponto. Esse é o conceito. Agora vamos diferenciar texto e norma. Coloca assim: texto é a literalidade do que está escrito. Texto
É a literalidade do que está escrito. É a literalidade do que está escrito. E norma é a interpretação de textos. Norma é a interpretação de textos. Ponto. Exemplo. Exemplo, 2 pontos. Exemplo, 2 pontos. Artigo 121 do Código Penal. Artigo 121 do Código Penal. Ponto. Matar alguém é texto. Matar alguém é texto. Matar alguém é texto. A norma é proibido matar alguém. A norma é proibido matar alguém. Ponto. Pois bem, então agora a gente começa a caminhar. A gente já definiu hermenêutica, a gente já diferenciou texto e norma. A partir de agora já é possível a gente definir hermenêutica constitucional. Então vamos lá, o que é hermenêutica constitucional? Hermenêutica constitucional nada mais é do que uma atividade que um intérprete. Quem é o intérprete? O intérprete é o juiz, gente. O intérprete é o juiz no sentido lato sensu, pode ser desembargador, ministro. Ele interpreta a norma. Então, a hermenêutica constitucional é uma atividade em que o intérprete fixa o sentido da norma constitucional. Então, a hermenêutica constitucional é uma atividade que o intérprete fixa o sentido da norma constitucional. Ele vai definir qual sentido ele vai dar à norma constitucional. E para que isso? Para solucionar casos práticos. Para solucionar casos práticos. Então, o conceito inteiro agora, hermenêutica constitucional, é uma atividade exercida pelo intérprete para fixar o sentido da norma constitucional para solução de casos práticos. Tranquilo, não é? Anotem para mim, por gentileza, coloca-se o conceito de hermenêutica constitucional. É a atividade realizada pelo intérprete para fixar o sentido da norma constitucional, para a solução de casos práticos. Ponto. Beleza? Para a solução de casos práticos. Então, agora a gente já viu o conceito de hermenêutica constitucional. Iremos definir agora qual o objetivo da hermenêutica constitucional. Olha só. A norma é a interpretação dos textos. Isso é feito por meio da hermenêutica constitucional. Então, qual o objetivo da hermenêutica constitucional? A produção de normas. O objetivo da hermenêutica constitucional é a produção de normas que serão aplicadas em casos concretos. Sempre a hermenêutica ela é aplicada em caso concreto. Você intérprete, faz a hermenêutica, produz a norma que é a interpretação do texto, aplica no caso concreto. Mas como? Por meio de decisões, né? Então, olha só, o intérprete
certo? O que ele faz? Ele produz a norma, que é a interpretação do texto, ele produz a norma, beleza? Por meio da hermenêutica. Então, produziu a norma. Ele vai aplicar no caso concreto, mas como? Em decisões. E aqui eu trago uma diferenciação. Será que a hermenêutica constitucional ela é aplicável somente em decisões judiciais ou também em decisões administrativas? Vejamos. A decisão judicial, tranquilo, nós sabemos que o intérprete pode sim fazer a hermenêutica constitucional em decisão judicial. Só que aqui que vem a ressalva. Em decisões administrativas, também. Em decisões administrativas é possível se fazer hermenêutica constitucional em uma decisão administrativa. Só que aqui a gente tem que fazer uma ponderação. Se essa hermenêutica constitucional feita em uma decisão administrativa, ela foi irregular ou ilegal, cabe a reanálise pelo Poder Judiciário desde que devidamente provocado. Então, se houver uma decisão administrativa cuja hermenêutica constitucional é legal, caberá reanálise no Poder Judiciário se ele for provocado em razão do princípio da inércia. Ele tem que ser provocado por meio da ação cabível. Beleza? Vamos anotar isso aí, o objetivo para mim? Coloca para mim assim, por gentileza. O objetivo da hermenêutica constitucional, é a produção de normas. Perdão. É a produção de normas que serão aplicadas em casos concretos, em decisões judiciais e administrativas. Ponto. Em decisões judiciais e administrativas. Ponto. Observação. Anota uma observação aí para mim. Observação, 2 pontos. É possível haver hermenêutica constitucional, em decisões administrativas. É possível haver hermenêutica constitucional em decisões administrativas. Ponto. Ressalta-se a possibilidade de reanálise dessas decisões, no judiciário, quando provocado. Aí você abre um parêntese para mim e coloca princípio da inércia. Fecha parênteses, ponto. O princípio da inércia diz que o judiciário só pode se manifestar quando provocado. Beleza? Vamos seguir? Agora vamos entender como é feita a hermenêutica. Através de quê? Através de que o intérprete faz a hermenêutica? Através de princípios e métodos interpretativos. Então, através de princípios e métodos interpretativos, é possível a realização da hermenêutica constitucional, ok? Então, o que se utiliza para fazer hermenêutica? Princípios e métodos
interpretativos, ok? Coloque aí para mim, por gentileza. A hermenêutica constitucional, ela é realizada por meio de princípios e métodos interpretativos. Ponto. Olha só. Já que estamos falando em métodos interpretativos, chegamos no clímax, no auge da nossa aula. Por que esse é o clímax? Em razão da quantidade de questões de provas da OAB e concurso público que caem nesse tema, métodos interpretativos. E eu vou te explicar de uma forma que você não vai esquecer mais, tá? Usando métodos mnemônicos aqui. Eu tenho certeza que você vai entender e você não vai mais esquecer, ok? Beleza. Vamos começar? O primeiro método interpretativo é o método hermenêutico clássico. O método hermenêutico clássico, eu quero que você associe o sobrenome das classificações dos métodos interpretativos. Como assim, professor? Sobrenome? Todo método interpretativo tem nome e sobrenome. Por exemplo, hermenêutico clássico. Então, eu quero que você fixe no sobrenome. Isso não só nessa classificação, hermenêutico clássico. Em todas que eu falar daqui para frente. Beleza? Então, você vai fixar em clássico. Hermenêutico clássico. Qual o sinônimo de clássico? Você concorda comigo que tradicional é sinônimo de clássico? Não é? Então, qual o conceito do método interpretativo hermenêutico clássico? É a interpretação tradicional. Por que é a interpretação tradicional? É quando o intérprete abre a Constituição, né? Por meio da Constituição, ele busca o verdadeiro sentido das normas. Lembra lá no conceito, lá atrás, que ele fixa o sentido das normas? É isso. O método hermenêutico clássico, o intérprete abre a Constituição e fixa o sentido das normas. Ele busca o verdadeiro sentido das normas. Pronto. Basta associar clássico com tradicional, né? Ele é a interpretação mais tradicional. Qual é a interpretação mais tradicional? O intérprete busca o verdadeiro sentido da norma. Tranquilo? Vamos anotar? Coloca assim para mim. Métodos interpretativos. Se você quiser colocar para ficar mais organizado uma letra A, o número 1, você coloca hermenêutico clássico. Hermenêutico clássico. 2 pontos. Aí sublinha para mim clássico aí, para você associar. Sublinha para mim o clássico. Aí você vai colocar entre parênteses assim, macete, 2 pontos. Macete, 2 pontos. Associar clássico a tradicional. Associar clássico a tradicional. Aí você fecha o parênteses e a gente começa. É a interpretação tradicional do texto. Ponto. O intérprete, por meio da Constituição, fixa
busca fixa, busca o verdadeiro sentido da norma. O verdadeiro sentido da norma. Ponto. Tranquilo esse primeiro, né? Vamos continuar? Bota aí para mim uma letra B, mas larga a caneta e eu vou explicar. Depois você anota, beleza? Coloca assim para mim. Só o nome, tá? O segundo método interpretativo é o tópico problemático. Tópico problemático, ok? Agora vem para mim, presta atenção. O tópico problemático, gente, eu quero que você preste atenção no sobrenome, lembra? Tópico problemático. Grifa problemático e associa com problema. Como assim, professor? Da seguinte forma. Problema, lembra? O intérprete ele vai partir do problema para a norma. Ele parte do problema para a norma. Não estou entendendo, professor, vou te explicar. Primeiro, o intérprete analisa o problema, ok? Ele analisa o problema e vai procurar qual a decisão mais justa para esse problema. E a partir do problema, ele achando a decisão mais justa, ele procura o quê? Fundamentação para essa decisão. Né? Ele procura quais normas podem fundamentar essa decisão que ele tirou do problema. Certo? Então, ele parte do problema para a norma. Ele acha a melhor decisão e procura a sua fundamentação. Ficou claro? Fácil, não é? Coloca assim para mim, letra B. Eu acho que você já deve até posto, mas se não pôs, coloca agora. Letra B, método tópico problemático. Método tópico problemático. Método tópico problemático. Método tópico problemático. 2 pontos. Um intérprete parte do problema para a norma. O intérprete parte do problema para a norma. Parte do problema para a norma. Ponto. Ele analisa qual a decisão mais justa para o problema. Ele analisa qual a decisão mais justa para o problema. Qual a decisão mais justa para o problema. A decisão mais justa para o problema. E após definir a decisão, ele procura a sua fundamentação jurídica. Após definir a decisão, ele procura a sua fundamentação jurídica. Ele procura a sua fundamentação jurídica. Ponto. Sendo assim, acontecerá primeiro uma análise do problema, para depois a análise da fundamentação da norma, Ponto. Tranquilo o segundo, né? Ótimo. Agora vamos para o terceiro. Só faz o seguinte para mim antes da gente entrar no terceiro. Coloca para mim um parêntese no final e coloca assim, macete. Macete. Isso lá no segundo, no tópico problemático. No final você faz um parêntese e coloca para mim dentro do parêntese. Macete, 2 pontos. Macete, 2 pontos. Associar problemático com problema. Associar problemático com problema. Associar problemático com problema, né? Ponto. E grifa lá o sobrenome. Qual é o sobrenome? Problemático, tá? E grifa problemático. Beleza, vamos para o terceiro agora. O terceiro é o seguinte. É o hermenêutico concretizador, tá? Coloca aí a letra C, hermenêutico concretizador. Beleza? Hermenêutico
concretizador. 2 pontos, larga a caneta, vem comigo. Olha só, eu quero que você faça o seguinte. Você vai pegar para mim o sobrenome, o concretizador. Entendeu? Concretizador, né? Você vai grifar a primeira letra. Qual que é a primeira letra? A primeira letra é a letra C. Não é isso? C de Constituição. C de Constituição. Então, o método hermenêutico concretizador, ele é o contrário do tópico problemático. Você vai lembrar de C de concretizador, de Constituição. Então, o intérprete, ele parte da Constituição, né, para o problema. Ele parte da norma para o problema, certo? Então, é completamente o oposto do tópico problemático. O intérprete analisa a Constituição, extrai a norma e aplica no problema, certo? Então, é exatamente o oposto. Então, o hermenêutico concretizador, você grifa a letra C, né, de Constituição, ele parte de Constituição para o problema, certo? Beleza, tranquilo? Anota aí para mim, coloca aí letra C, hermenêutico concretizador. Hermenêutico concretizador. Hermenêutico concretizador. 2 pontos. Grifou a letra C, né? O intérprete parte da Constituição para o problema. Da Constituição para o problema. Ponto. Então, troca. Bota uma vírgulazinha que vai ficar melhor. Uma vírgulazinha fica melhor. Da norma para o problema. Da norma para o problema. Ponto. Agora sim. Da norma para o problema. Ponto. Aí coloca assim. O intérprete vai analisar a norma constitucional. O intérprete irá analisar a norma constitucional, analisar a norma constitucional que irá aplicar no caso concreto. Irá analisar a norma constitucional que irá analisar no caso concreto. Ponto. Ponto não, coloca o parênteses lá, o parênteses, né, lá no final, como a gente fez, e coloca macete. 2 pontos. Macete, 2 pontos. Aí você coloca assim, concretizador e grifa a letra C, dentro do parênteses, concretizador, grifa a letra C e coloca um igual, Constituição, e grifa a letra C também de Constituição. Abre o parênteses, macete, 2 pontos, coloca concretizador, grifa a letra C, bota um igual e coloca Constituição, grifa a letra C e fecha o parênteses. Beleza? Agora vamos para o próximo, tá? O quarto é o normativo estruturante. O normativo estruturante. Vamos lá, pega o sobrenome de novo. Estruturante. Eu quero que você associe para mim. Estruturante com estruturado. Estruturante com estruturado. Por quê? Esse método interpretativo, ele é estruturado não só na atuação do legislativo quando elabora a norma, mas ele é estruturado também pela atuação do legislativo, judiciário e até da administração pública. Então, ele não se limita na atuação de elaboração da norma pelo legislativo, mas tem atuação também do judiciário e até da administração pública. Por isso, é normativo estruturante, é estruturado na atuação do legislativo, no judiciário e até da administração pública. Certinho, vamos anotar? Coloque a letra D, normativo estruturante.
Normativo estruturante. Normativo estruturante. 2 pontos. Esse método é interpretado, esse método é interpretado de forma estruturada, na atuação do poder legislativo, judiciário e até da administração pública. Ponto. Agora mais um, vamos lá, tá? Esse método, gente, a gente vai sair do sobrenome. Ah, tá. Antes de eu entrar nesse método, vamos voltar no anterior e coloca o parênteses para a gente falar o macete. Coloca lá no final parênteses, macete, 2 pontos. Macete, 2 pontos. Estruturante. Aí você bota 2 pontos, ou puxa uma setinha, acho que a setinha fica melhor. Estruturante, puxa uma setinha e coloca associar com estruturado, para você lembrar que ele é estruturado nos 3 poderes, na atuação dos 3 poderes. Estruturado. Fecha o parênteses, ponto. Agora vamos para mais um método interpretativo. Esse método, eu vou sair do sobrenome, tá? Aqui não dá para eu ficar só no sobrenome para a gente associar. É mais até o nome do que o sobrenome, tá? Esse método é chamado de comparação constitucional. O que significa isso? É a união de todos esses métodos interpretativos, certo? Se une todos. E se compara com o direito alienígena, o direito externo, o direito comparado, ou seja, o direito de outros países. Por isso, comparação constitucional. Esse é muito utilizado também, ok? Então, é comparação constitucional por quê? Porque junta-se os métodos interpretativos, beleza? Junta-se os métodos interpretativos e compara-se com o direito alienígena, com o direito externo, exterior, também chamado de comparado, que é aquele de outros países, beleza? Anota assim para mim. Comparação constitucional. 2 pontos. Comparação constitucional. 2 pontos. Reúne-se todos os métodos interpretativos, e compara-se com direito alienígena, externo, exterior ou comparado. Ou seja, compara-se com o direito constitucional de outros países. Ou seja, compara-se com o direito constitucional de outros países. Ponto.
Para finalizar com chave de ouro, eu separei essa aqui propositadamente. Muitas pessoas têm dificuldade de conseguir guardar, que é o método interpretativo científico espiritual. Científico espiritual. Como é que eu vou guardar isso, professor? Eu vou te dar um macete aqui também, ok? O último deles, método científico espiritual. Volta lá no sobrenome, tá? Volta lá no sobrenome, espiritual. O que eu quero que você associe? Todo mundo alguma vez na vida já assistiu uma bendita de uma novela em que a pessoa morre no hospital. A pessoa morreu lá na cama do hospital, de repente a alma sai, não sai? Às vezes sai aquele movimento da alma, sai, às vezes até olha assim, não entende, não é isso? Não tem esse movimento do espírito sair? Não tem esse movimento do espírito sair? Agora associa para mim. O corpo que fica é o texto constitucional. O corpo é o texto. E esse espírito que sai, ele sai em busca, é a interpretação, tá? O espírito que sai é a interpretação. Ele sai em busca da realidade social e sai em busca de valores subjacentes à norma. Vamos de novo. O corpo é o texto, mas esse espírito que sai é a interpretação. E essa interpretação, ela sai em busca da realidade social e dos valores subjacentes à norma. Agora eu vou explicar. Como assim, professor? Valores sociais. Realidade social. Por que vai atrás da realidade social? A interpretação desse texto, nesse método interpretativo, tem que ser feito dentro de um contexto social, de forma sociológica, analisando o que acontece com a sociedade. Aí a interpretação é correta. E não só em relação à realidade social, mas também esse espírito, essa interpretação, busca o quê? Os valores que são subjacentes à norma, ou seja, que estão implícitos, que permeiam essas normas. Ok? Beleza? Eu acho que dá para associar e dá para guardar isso aí, não dá? Seria a interpretação ficando, ele é cientista espiritual, o espírito sai como interpretação, que busca a realidade social e busca também os valores subjacentes à norma. Tranquilo? Vamos anotar o último? Coloca aí para mim, por favor. Coloca assim, método, acho que é a letra S, se eu não estiver enganado. Se não for, você corrige aí para mim. Método científico espiritual. Método científico espiritual. Desculpa. Aí você põe 2 pontos e grifa para mim, espiritual. 2 pontos e grifa para mim, espiritual. Aí você vai colocar assim, o intérprete usa a interpretação do texto constitucional, o intérprete usa a interpretação do texto constitucional, buscando a realidade social, e os valores subjacentes à norma. Ponto. Aí você abre um parênteses e coloca assim, macete, 2 pontos. Macete, 2 pontos. O texto seria o corpo. O texto seria o corpo. E a interpretação seria o espírito que busca a realidade social
que busca a realidade social e os valores subjacentes à norma. E os valores subjacentes à norma. Fecha parênteses, ponto. Beleza? Compreendido? Bom, como eu te disse no início da aula, a intenção não era exaurir o conteúdo. A intenção é pincelar o que tem de mais importante, partindo do conceito, diferenciando o texto e norma, objetivos e entrando nos métodos interpretativos. Eu sei que temos princípios importantes dentro de hermenêutica constitucional, mas isso vai ficar para uma próxima aula, para a aula não ficar muito grande. Certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve. Se quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é @prof, sem ponto, prof. Leandro Ramalho, tá bom? Que eu tento colocar pelo menos um vídeo por semana sobre direito constitucional, sempre dessa forma descomplicada, didática, para facilitar a sua vida. Beleza? Valeu, um grande abraço.